Fala, meus queridos alunos. Professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a sexta aula da playlist Geometria Plana Conceitos Básicos. Nesta aula, o assunto que eu estarei trabalhando com vocês será sobre triângulos congruentes. Estarei trabalhando conceitos e exercícios, beleza? Então, como dizia minha avó, chegou a hora da onça beber água. Vem comigo! Bem, galera, vamos lá então para a nossa aula 6, tá? Congruência entre triângulos ou triângulos congruentes. Primeiramente, nós vamos ver a definição do que vem a ser triângulos, tá? Congruentes. São triângulos que possuem lados com medidas iguais e ângulos correspondentes a esses lados com medidas iguais, ok? Então, se acontecer isso, tiver os três lados com medidas iguais, os três ângulos correspondentes a esses lados com medidas iguais, esses triângulos são considerados, tá, o que nós chamamos de triângulos congruentes. Aqui eu coloquei como exemplo dois triângulos, tá, congruentes. Eu tenho um triângulo ABC congruente a um triângulo DEF. Então, observa como que eu posso afirmar. Olha, no triângulo ABC eu tenho um lado com medida 1, no triângulo DEF eu também tenho um lado com medida 1. Tenho no triângulo ABC um lado com medida 2, tenho no triângulo DEF um lado também com medida 2. No triângulo ABC eu tenho um lado com medida 3, no triângulo DEF eu também tenho um lado aqui com medida 3. Ok? E observa que os ângulos correspondentes a esses lados têm medidas iguais. Olha lá. O ângulo oposto ao lado 1 tem medida 1, é o ângulo C. Ele vai ser igual ao ângulo F, que é o oposto ao lado 1 no triângulo DEF. O ângulo B, oposto ao lado 2, será igual ao ângulo E, oposto ao lado 2 no triângulo DEF. Ok? O ângulo A, oposto ao lado 3, será igual ao ângulo D, oposto ao lado 3. Então, isso que quer dizer ângulos e lados com medidas iguais, ou seja, ângulos correspondentes, tá? Bem, então quando todas as medidas, ou seja, as medidas dos lados são iguais e os ângulos correspondentes são iguais, nós dizemos que os triângulos são congruentes. Nós temos uma norma na matemática sobre congruência entre triângulos, tá? Que norma que seria essa? Se eu estou dizendo que o triângulo ABC é congruente, olha, a congruência nós usamos três tracinhos, tudo bem? É congruente ao triângulo DEF, o que quer dizer isso? Que o ângulo A é igual ao ângulo D, o ângulo B é igual ao ângulo E, o ângulo C é igual ao ângulo F. Isso aqui é uma norma, tá? O lado A será igual ao lado D, o lado B será igual ao lado E, o lado C será igual ao lado F, tá? Então, essa notação, essa ordem, ela é relevante na resolução de exercícios envolvendo aí, tá? O que nós dizemos, o que é congruência entre triângulos. Agora, para nós identificarmos se dois triângulos são congruentes, basta nós termos a confirmação de três elementos congruentes entre esses triângulos. Tendo a confirmação de três elementos congruentes entre os dois triângulos, nós já podemos afirmar que esses triângulos são congruentes, tá? Aqui eu vou comentar, então, com vocês os casos de congruência, quando que eu posso afirmar que esses triângulos são congruentes. Então, o primeiro caso é quando esses triângulos têm os três lados com medidas iguais, que é o caso LLL. Então, nós vamos observar aqui nas figuras que os dois triângulos têm os três lados com
medidas iguais, olha lá, 4, 7, 8. O outro triângulo também tem lado 4, 7, 8, tá? Então, o ângulo A, que é oposto ao lado 4, é igual ao ângulo D aqui, olha, que é oposto ao lado 4. O ângulo C, que é oposto ao lado 7, é igual ao ângulo F, que é oposto ao lado 7 no outro triângulo. Tá? O ângulo B, que é oposto ao lado 8, será igual ao ângulo E, que é oposto ao lado 8. Então, olha, tendo três lados com medidas iguais, os dois triângulos, nós afirmamos que eles são congruentes. Podemos afirmar com certeza. Outro caso é o caso lado, ângulo, lado, que é o LAL, tá? L-A-L. O que quer dizer isso? Se em dois triângulos eu tiver dois lados com medidas iguais, então observa aqui, ó, 5 e 7. O outro triângulo também tem lados com medidas 5 e 7. E o ângulo compreendido entre esses lados tiverem as mesmas medidas, eles também são considerados já congruentes, tá? Então, observa que o ângulo compreendido entre os lados com medidas iguais, nos dois triângulos, medem 45 graus. É o caso de lado, ângulo, lado, ou seja, o ângulo compreendido entre esses lados. O terceiro caso de congruência é o caso que nós dizemos o seguinte, é ângulo, lado, ângulo. Então, ó, seria o ALA, tá? O que quer dizer isso? Se em dois triângulos eu tiver dois ângulos com medidas iguais, que é o caso aqui, ó, 45 e 90, 45 e 90, e o lado entre esses dois ângulos também tiver medidas iguais, olha lá. Então, observa que entre 45 e 90, num triângulo mede 4, entre 45 e 90, no outro triângulo mede 4 também. Então, é o caso de ângulo, lado, ângulo, tá? Então, tendo dois ângulos com medidas iguais e um lado compreendido entre esses dois ângulos com medidas iguais, nós podemos afirmar que eles são congruentes. É o terceiro caso de congruência. O quarto caso de congruência é o que nós dizemos, lado, ângulo adjacente a este lado e ângulo oposto a este lado, que é o lado, ângulo adjacente, ângulo oposto. Então, olha, observa que eu tenho um lado aqui no triângulo verde com medida 5, também aqui no triângulo roxo, tá? No lilás aqui também com medida 5. Tem um ângulo que faz parte deste lado, que tem medida igual nos dois triângulos, 38 graus. No outro triângulo, aí, tá? 38 graus também. Este lado, ele é chamado lado adjacente ao ângulo de 38 graus, porque ele faz parte do lado deste ângulo, tá? E o ângulo oposto a este lado seria os 70 graus, olha lá. Na frente do 5, eu tenho 70 graus. Olha. Na frente do 5, eu tenho 70 graus, tá? Então, cai no caso aí, de lado 5, ângulo adjacente 38, ângulo oposto 70, ângulo oposto 70, tá? Então, se acontecer isto, esses triângulos são considerados congruentes. Ok? Tá? Nós temos um caso especial aqui, que é só para triângulos retângulos. O que esse caso especial ele diz sobre triângulos retângulos? Quando que eu posso afirmar que dois triângulos retângulos vão ter todos os lados com medidas iguais, todos os ângulos com medidas iguais? Se esses dois triângulos tiverem dois catetos com medidas iguais, são congruentes. Se tiverem esses dois triângulos, um cateto e a hipotenusa com medidas iguais, esses triângulos também são considerados congruentes, que é o caso especial só para triângulos retângulos. Por que isso é considerado um caso especial só para triângulos retângulos? Tá? Só triângulo retângulo que tem lados com nomes, cujos lados chamam-se catetos e hipotenusa. Tudo bem? Então, gente, vamos agora resolver alguns exercícios, tá?
envolvendo esta teoria sobre os triângulos congruentes, ok? Então vamos lá para os exercícios. Bem, galera, vamos lá então para os nossos exercícios, tá? No 1, ele pede o seguinte, olha, eu peço, né? Em cada grupo de triângulos, verificar os congruentes e indicar o caso de congruência. Então, olha, aqui na letra A eu tenho esses triângulo 1, triângulo 2, triângulo 3. Então, eu quero saber qual é o par que forma triângulos congruentes. Vamos ver quem que seria congruente ao 1. Observa que o 1, eu tenho um lado medindo 3, o outro lado medindo 5 e o ângulo compreendido entre eles igual a 50. Eu vou procurar se o triângulo 2 ou o 3 acontece isso, tá? Então, isto vai acontecer aqui, olha, no triângulo 2, olha. Observa, um lado medindo 3, o outro lado medindo 5. E o ângulo entre eles, 50 graus, olha lá. Um lado medindo 3 no triângulo 1, outro lado medindo 5, e o ângulo entre eles, 50 graus. Olha. São congruentes, então, o triângulo 1 e o 2. Olha. Então, o triângulo 1, escreve aqui em vermelhinho. O triângulo 1 é congruente, 3 tracinhos, ao triângulo 2. Qual é o caso, né? O caso é lado, ângulo, lado, ó lá, tá? Seria o lau. Por que lado, ângulo, lado? Vamos lembrar aí, ó lá. Observa que eles possuem dos lados com medidas iguais, 3 e 5, 3 e 5, e o ângulo entre esses dois lados. Aí. Então, o A entra aqui no meio, tá? O terceiro triângulo, apesar de ter os lados também com 3 e 5, mas o ângulo entre esses lados não é 50 graus, ok? Vamos lá para a figura B. Aqui no B, tá? Olha, observa que eu tenho dois ângulos aqui no 1, 20 e 40, e o lado compreendido entre esses dois ângulos mede 3. Ó. Então, eu vou ter que procurar aqui se é o 2 ou o 3 que é congruente a ele. Ó. Tá? Olha, o 2 não é. Tem um ângulo 20 e 40? Tem. Mas o lado entre aqui, ó, entre 20 e 40 mede 3? Não. Tá? Então, aqui, olha, não se encaixaria o 2 para ser congruente ao 1. Vamos ver se é o 3, que é congruente ao 1. Olha, tem o 20 e 40? Tem. Correto? Mas o lado entre 20 e 40 mede 3? Não. Então, olha, o 1 ele não é nem congruente ao 2 e nem congruente ao 3. Então, vamos ver se o 2 e o 3 são congruentes. Ok? Olha, eu tenho 20 e 40. No 3 eu tenho 20 e 40. E o ângulo oposto ao lado 3 no triângulo 2 mede 40. O ângulo oposto ao lado 3 no triângulo 3 também mede 40. E o ângulo adjacente ao lado 3, olha lá, mede 20 no triângulo 2, né? Adjacente porque está ao lado do ângulo. E o ângulo adjacente, ao lado adjacente, né? O ângulo adjacente ao lado 3 também mede 20 graus, tá? Então, neste caso, os triângulos congruentes aqui, ó, tá? Seria o triângulo 2 congruente ao triângulo 3. Qual é o caso? Vamos lá, então, ó. O caso é o seguinte, tá? Seria o caso lado 3, lado 3. Então, lado, ângulo adjacente, por quê? Seria o ângulo de 20 graus, né? Ângulo adjacente, tá? Por que ele é chamado de ângulo adjacente, né? Porque o lado 3 faz parte deste ângulo. Então, lado, ângulo adjacente e ângulo oposto.
AO, ângulo oposto. Ó. No triângulo 2, o ângulo oposto ao lado 3 é 40 graus. No triângulo 3 também, ó, tá? Então, estaria neste caso aqui, tudo bem? Vamos lá para a próxima questão, a questão 2. Aqui na questão 2, eu estou pedindo o seguinte. Calcule os valores de x e y na figura. Bem, eu não estou falando que os triângulos são congruentes, mas eu vou acabar identificando. Pelo caso lado, lado. Ó. Observa que no triângulo A, B, E, tem um lado medindo 1, um lado medindo 2 e um lado medindo 3. No triângulo, tá? DCE, eu também tenho um lado medindo 1, um lado medindo 2, um lado medindo 3. Então, olha, os triângulos, vamos lá. O triângulo ABE, tá? O triângulo ABE será congruente, ok? Tá? Ao triângulo DCE. DCE. Ok? Então, agora, através dos critérios de congruência aqui, nós vamos determinar aí os valores de x e y. No triângulo ABE, quem que está oposto ao ângulo 1? É o 30. No triângulo, tá? DCE, quem que está oposto ao ângulo 1? Olha aqui, ó, é o 2y mais 8. Então, aqui nós tiramos o valor do y. 2y mais 8 igual a 30. O 8 está somando, passa subtraindo 30. 2y igual a 22. 2 está multiplicando, passa dividindo. O 22, y igual a 11. Bem, vamos lá para o cálculo do x. Observe que no triângulo ABE, 3x menos 1, que é o lado 3, está oposto ao ângulo B. No outro triângulo, quem que está oposto ao lado 3 aqui, ó, é o 20. Tá? Oposto ao ângulo ali de 90 graus. Então, eu vou tirar daqui a seguinte condição, que o 3x menos 1 é igual a 20. O 1 está subtraindo, passo para a direita somando, 3x igual a 21. 3 está multiplicando, passo dividindo, x igual a 7. Show? Então, tá aí os valores de x e y. Ok? Vamos lá, próxima questão. Aqui na questão 3 está dizendo o seguinte. Na figura, os triângulos ABC, CDA são congruentes. Então, já está dizendo, tá, que eles são congruentes. Mas não precisaria falar isso. Eu vou explicar para vocês por que não precisaria. Mas tudo bem. Continuando. Sabendo-se que BAC, o ângulo BAC é 100 graus. Vamos já marcando as medidas aqui que não estavam. O ângulo BAC é 100 graus. O que é este ângulo? Ele tem o vértice no A. BAC. Este ângulo está dizendo que ele mede 100 graus. Então, BAC, vértice no A, 100 graus. Está aqui. Depois está dizendo o seguinte. Tá? Que o ângulo CAD é o vértice no A também. CAD mede 36 graus. CAD mede quanto? 36 graus. Então, este ângulo aqui, CAD, vai me medir 36 graus. Beleza? Tá? O ângulo. Vamos lá, marcando as medidas ali. O ângulo BCA, 4Y. BCA, tá? Então, BCA,
4y. Então, o BCA mede 4y. Vértice no C aqui, ó. Seria este ângulo aqui, ó. BCA. E por último, o ângulo ACD igual a 2x. ACD. ACD. Vértice aqui no C. Mede 2x. 2x. Vou marcar aqui 2x. Tá? Aí pede para determinar aí os valores de x e y, galera. Ok? Olha, já tem dois lados com medidas iguais, os triângulos, né? Aquilo que eu falei para vocês, por que não precisaria dizer que eles são congruentes? Lado 1, lado 2, lado 1, lado 2. E tem um terceiro lado comum nos dois triângulos. Então, cairia aqui no critério de 3 lados. Lado, 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 tá? Bem, como que eu vou chegar aqui, então, no valor do x, tá? Observa que aonde aparece x, está oposto ao lado 2. 2x está oposto ao lado 2. Então, eu vou procurar no outro triângulo quem que está oposto ao lado 2. É o 100 graus. Está oposto ao lado 2. Tá vendo lá? Então, daqui eu vou tirar aqui 2x. Terá que medir 100 graus. O 2 está multiplicando, passo dividindo, x igual a 50 graus. Finalizado. Vamos lá para o cálculo do y, tá? O que eu vou observar aqui? 4y está oposto ao lado 1. Olha aqui. Ó. Lá no outro triângulo, qual é o ângulo que está oposto ao lado 1? Tá? Não. É o 36 graus. Ok? Então, daqui eu vou tirar aqui 4y, que é igual a 36 graus. Y igual, 4 está multiplicando, passo dividido, y igual a 9 graus. Tá aí a resposta, então, do nosso exercício. Beleza, galera? Então, tá aí, olha. Aqui eu estou encerrando essa nossa sexta aula, né? Da nossa playlist aí, Geometria Plana, Conceitos Básicos, aonde nós vimos a parte de congruência entre triângulos. Galera, qualquer dúvida em algum dos exercícios dessa aula, por favor, deixe aí nos comentários, que eu teria o maior prazer em atendê-los, tá? Se gostou, não esqueça de dar um positivo aí no meu canal, vamos ajudar o canal do Tio Carlinhos a crescer, para eu também poder ajudá-los. E procure divulgar aí entre os seus contatos, que eu ficarei muito agradecido. Beleza, galera? Tá? E se inscreva para ter notificações de novas aulas. Logo, logo, estarei lançando a nossa 7ª aula dessa playlist, Geometria Plana, Conceitos Básicos. Falou? Galera, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!